Bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Meu nome é Carmela, eu sou médica, trabalho com algumas coisas, acupuntura, homeopatia, medicina antroposófica, e me apaixonei pela saúde mental há alguns anos. Sou também terapeuta e psicopedagoga pela Escola de Buenos Aires, e hoje eu sou presidente da Casa do Todos, eu sou uma das fundadoras da casa. A casa começou bem pequenininha, hoje a gente tá grande, né? Tem até uma gestora, é tão legal isso, né? Porque a gente não dá mais conta de cuidar de tudo, a gente tem que fazer a parte clínica, terapêutica, então a gente precisa de gente que precisa de gente para fazer a sustentação do nosso dia a dia. E hoje o combinado é falar sobre, lógico, continuando falando sobre saúde mental e falar um pouco sobre as internações e sobre a possibilidade, enfim, a possibilidade de que a loucura seja institucionalizada ou não, né? Então, eu, a Mirella e o José Valdemar conversamos bastante sobre esse tema antes de encontrar com vocês, porque é um tema que traz um risco, né? E o risco é tanto a gente ir para um lado como a gente ir para o outro, né? Tanto a gente considerar a loucura, o que é dito loucura, né? O que é chamado de loucura como um, um espaço que tem que ser afastado da sociedade, colocado dentro do hospital, como o risco da gente desconsiderar o hospital e achar que a gente não precisa dele, né? Quando de fato a gente precisa. Então, eu estou aqui para contar um pouquinho como a gente trabalha com isso e para dizer para vocês que sim, a gente prefere, né? Eu, pessoalmente, como profissional, fico muito triste quando eu preciso internar um paciente, porque é lógico que a gente prefere que o paciente esteja na vida, fazendo o seu espaço de produção, quando é possível, o seu espaço dentro da sociedade, né? Mas, de fato, às vezes a gente precisa do hospital, né? E hoje a gente sabe que o hospital não é mais um manicômio, né? A gente tem aí hospitais que têm trabalhos muito bonitos com os pacientes que estão internados, com os atendidos, e que trazem, junto com o trabalho de medicalização daquele paciente, o seu trabalho terapêutico, às vezes até com dança-terapia, terapias mais modernas, vamos dizer assim, e que cuidam bastante desse atendido, né? Então, o que eu penso é que, assim, o que me pesa um pouco quando eu digo que eu fico triste porque eu tenho que internar o paciente, é porque quando a gente interna um paciente hoje, a gente perde o contato com ele, né? Nunca me aconteceu, aliás, uma vez só, de eu conseguir um contato com o psiquiatra de dentro do hospital, isso foi muito bacana, ele me ligou, eu sinceramente não lembro qual era o hospital, eu acho que era o Santa Mônica. Ele me ligou para perguntar sobre o paciente, sobre o atendido, para perguntar o que ele apresentou antes da internação, como estava a medicação dele, como ele estava sendo acompanhado terapeuticamente, e isso possibilitou uma troca muito rica, muito rica. E esse atendido saiu do hospital muito mais rápido, porque a gente conseguiu fazer um trabalho conjunto, e isso é bem legal. O que me pesa um pouco na internação é quando o paciente, via de regra, ele é internado, e aí eu só vejo esse cliente novamente quando ele sai da internação, e eu não tenho acesso ao que aconteceu com ele dentro do hospital. Essa é a parte que eu acho que é pesada, mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar que o paciente, quando ele é internado, ele não é internado
porque ele está incomodando, ele é internado porque ele está incomodado, porque ele está em sofrimento, né? Então, vamos considerar, por exemplo, um cliente meu que estava na rua com um pedaço de pau, ameaçando as pessoas, ameaçando as crianças da família dele, e que se recusava a tomar medicação. Não existe um outro recurso que não seja internar essa pessoa. E então, por isso é muito importante que exista o hospital, né? E o hospital vai medicalizar esse paciente e colocá-lo num atendimento terapêutico para que ele possa retomar a sua vida na sociedade. Então, quando a gente interna uma pessoa, a gente interna porque ela está em sofrimento, a família está em sofrimento e muitas vezes o coletivo em volta dela está em sofrimento. E para que ele possa ter uma condição estrutural, mental, de retomar sua vida dentro da sociedade. Hoje em São Paulo a gente tem um hospital, uma clínica, na verdade, que permite, por exemplo, que se interne o atendido com acompanhamento do seu psiquiatra. Então, quando eu interno alguém lá, eu interno. Então, eles têm os plantonistas, que são psiquiatras, e tem que acodem às urgências que acontecem durante a noite, a madrugada, mas a responsabilidade da medicação, do acompanhamento, do que o cliente vai fazer como processo terapêutico, se ele pode receber a família ou não, e quando ele pode receber, é do psiquiatra que internou. Então, essa eu acho que é uma proposta bem interessante, que talvez possa ser o futuro das instituições psiquiátricas, né? Ter como seus coordenadores, como seus acompanhantes dos pacientes, o próprio médico que acompanha, porque às vezes a gente acompanha o cliente há 10, 15 anos, principalmente quem trabalha com pacientes com psicose, como eu, a Mirella, o José Valdemar, são clientes para o resto da vida, e a gente tem um conhecimento sobre eles muito profundo, e quando eles se vão, né, a pessoa que os acolhe não é uma pessoa que conhece tão profundamente. Então, eu acho que o mínimo é a troca com o profissional que está do lado de fora, e o máximo é o profissional que está do lado de fora poder se responsabilizar por quem está lá dentro. Mas, de fato, né, isso é importante, poder internar. Uma outra coisa que eu acho que seria fundamental é a gente poder internar o paciente, não à revelia, e poder fazer com ele um trabalho para que ele possa participar da própria internação. Então, como que a gente poderia fazer isso, né? Como é que o cliente, mesmo o cliente que tem uma psicose, que está, enfim, nesse processo de surto, como é que eu posso trabalhar com ele? É lógico que esse é um trabalho longo, extenso, não é um trabalho de um primeiro encontro, de um segundo encontro, mas como que eu posso caminhar com esse cliente, com essa pessoa que está num desequilíbrio mental que provoca sofrimento nele, na família, em todos que estão ao redor, para que ele possa se dar conta do meio desta confusão interna que ele está, que ele realmente vai poder ser acolhido num local que vai cuidar dele, e ele possa então já entrar, já colocar o primeiro pezinho no hospital, dizendo: estou me internando, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca um cliente dentro do hospital por uma absoluta falta de possibilidade dele não entrar no hospital, ele demora alguns dias, né? Às vezes muitos dias, para se internar. Então, como é que a gente pode trabalhar para diminuir esse tempo de internação com esse cliente, para que ele possa realmente entrar consciente e já começar a trabalhar consigo mesmo num primeiro momento, para que isso não seja uma coisa violenta, para que isso não seja uma coisa revelia. E sobre isso, quem tem algumas coisas para contar para vocês é a Mirella, que vai falar, e
E também a gente traz o convite para que vocês possam trabalhar com seus clientes para que eles possam entrar nesse lugar. Então, eu passo a palavra para a Mirella e ela vai falar um pouquinho sobre o que é uma internação e sobre como trabalhar com os nossos clientes para que eles possam se internar voluntariamente. Mi, a bola está com você. Bom dia, pessoal querido. Primeiro, quero agradecer ao Espaço do Psicólogo, que está proporcionando esse trabalho, esse evento, esse encontro. Oi, turma. Obrigada ao Valdemar, meu querido amigo. Obrigada, Carmela, minha querida amiga. A gente trabalha junto e, sabe, esse assunto ele é muito delicado. É um assunto que precisa estar em movimento para que ele esteja na realidade. Quero dizer, se a gente sustenta um lugar de sim, vamos internar, ou não vamos internar, com certeza não estamos fincados com os pés no chão. Por quê? Porque o atendido que chega nesse estado onde brota essa pergunta, é um atendido que está em sofrimento, como a Carmela disse, e que existe algo que ali posta com uma palavra muito forte que chama esse atendido está em surto. Ok, se esse atendido está em surto, quem é essa pessoa? Qual é a história que compõe o caminho dessa pessoa? Para isso, eu vou pedir para o Léo mostrar uma foto, uma imagem belíssima de um artista chamado Matheus, que eu vou trazer para vocês como inspiração. Olha lá, gente. O artista representou a experiência que eu tenho tido durante algum tempo da minha vida na Casa do Todos, quando um atendido chega a ponto de tal sofrimento estar tomando aquele corpo e aqueles sentimentos que ele torna-se uma pessoa absolutamente vendada. Como que esse atendido que está nessa desordem, né? Um surto é uma desordem, pode estabelecer minimamente um diálogo com alguém fora dele, para que ele possa construir, então, o seu próprio caminho de internação. Então, a próxima imagem que a gente vai mostrar, vejam. Então, assim, qual é o diálogo que é possível emergir quando alguém em sofrimento está a ponto de uma internação? Essa crise manifesta o quê? O atendido, ele pode dar a saber a algum outro sobre o que se passa dentro dele? Então, essas perguntas todas que eu estou colocando para vocês são perguntas que me acompanham quando eu estou com um atendido que está à margem de um momento psíquico, quando depois desse momento psíquico, o passo é a internação. Então, o desafio, gente, muito mais do que tomar uma decisão, vamos internar ou pela família ou pela instituição, ou não vamos internar pela família ou pela instituição, é poder acompanhar um processo de internação desse atendido a partir do ponto de vista dele, para que ele possa, ao falar sobre como se percebe, poder entender que o tratamento dele agora precisa de contorno. O tratamento agora dele, eu vou usar um termo que é
muito forte é voltar para casa. Ele precisa voltar para o próprio corpo. E conto para vocês uma história de uma moça que Valdemar e Carmela e eu atendemos durante muitos anos. Ela fez 6 internações e, acompanhando esse período de muitos anos, a primeira internação dela foi com SAMU. Eu fui chamada na casa, eu fui até a casa, ela estava trancada dentro do banheiro, dizendo: agora eu vou me cortar e aí vocês podem sim me internar, vocês vão me levar para um hospital para me costurar. Ela do lado de dentro, eu e a Carmela do lado de fora, a família inteira em pânico e o Valdemar no telefone, porque ele era o único, que era o terceiro disso, que podia dar alguma dica de como fazer essa história ser minimamente contornada, porque ali estava em risco ela e os outros. Acho que esse é um parâmetro importante, risco de vida. A primeira internação dela foi essa. A segunda internação foi com um colega nosso que trabalha com internações. Ele veste, foi a segunda tentativa, ele veste um personagem. E ele vem para conversar com essa pessoa. E leva esta pessoa à internação por um papo na real. Olha, veja o que você está fazendo. Você vai sangrar. E ele está vestido paisana, a paisana. E ele é um socorrista, tá? Entre aspas, socorrista. É um cara muito legal, com quem a gente tem uma parceria, amoroso. O final da internação, para ir para a ambulância, vai abraçado com ele. Um cara... Ok. Essa foi a segunda vez. A terceira, a quarta e a quinta vez, ela foi para o hospital, saindo da casa do Todos numa ambulância, amarrada. Eu dentro da ambulância com ela e o Valdemar no celular comigo, porque eu estava absolutamente em sofrimento. Então, eu estava em sofrimento. A última vez foi uma vez maravilhosa, que ela trouxe um lugar muito difícil, porque vocês estão todos me olhando, vocês pensam que eu sou maluca? Eu não sou maluca, vocês estão me olhando por quê? Isso com a casa cheia. Os atendidos na oficina trabalhando, eu disse: gente, a Adriana não quer ser olhada. Vamos respeitar, então não vamos olhar para ela. E ela ia até eles e falar: agora vocês não estão me olhando, né? Estão pensando que eu sou maluca. Abre esta porta que eu vou sair. Você está me trancando nesta cadeia. Casa do Todos. Doce lar, comunhão. É nada. Doce prisão, inferno. Foi um dia e meio de construção com essa pessoa, com essa mulher, de veja bem, se eu abrir essa porta, você vai sair. Aonde você vai? Você pode se machucar, você pode machucar alguém. Então eu vou te machucar. Eu disse: por favor, mas faça isso aqui dentro. E a conversa foi indo, foi chazinho, foi fogueira, foi papel no chão para ela lambuzar todo o piso da sala de tinta, foi nananã, foi conversa com a Carmela, vamos fazer um chá de melissa, foi não sei o quê. No final eu disse e perguntei para ela: por favor, minha querida, me ajude nesta decisão. Já que você já consegue falar, quem pode te ajudar se não é você? Agora, você não pode ficar internada aqui na casa do Todos.
eu não posso, mas eu te acompanho até um lugar que pode trazer para você minimamente esse contorno. O que você acha? E assim fomos construindo. Foi um dia e meio de construção. A família pedimos para estar bem longe. No final, eu fui com ela a esse lugar e lá ela ficou. Ela disse: eu vim aqui porque eu quero me organizar e sair. Eu vim aqui porque eu quero me organizar e eu quero sair. Então, trago para vocês essa ordem, que é um desafio muito grande para a clínica, muito grande, que é quando existe diálogo, quando é possível. Esse é um paciente que era possível dialogar, ou pela cor, ou pela palavra, ou pelo corpo, ainda não estava no ato, né? Esse paciente que a Carmela contou estava no ato, ele estava com o pau na mão, machucando a si mesmo e as pessoas. Essa existia um intermediário, então foi possível estabelecer um diálogo, e a palavra veio tratando a cada um de nós. A mim também, que não sabia muito para onde íamos, mas nós íamos juntas para poder dar essa visualização. E aí, ela saiu da casa do todos assim: Léo, você pode mostrar a última imagem? Eu gosto desse artista, o Matheus. Ela saiu assim. Ela saiu gritando para o mundo o que ela estava vendo, gritando para ela mesma o que ela estava vendo. Um grito, um pedido e um caminho na direção da própria experiência da desordem, né? Tomando propriedade dessa desordem e dizendo: é isso que eu tenho que tratar. Ela foi internada. Obrigada, Léo. Depois a gente continuou acompanhando lá onde ela estava. Depois ela saiu e aí retornou para a casa do todos, enfim. Mi, Então, é eu acho isso. que eu queria só fazer uma parte aqui que eu acho muito importante, que assim, quando a gente olha todo esse processo, né, dessa nossa cliente, a gente olha que, além do sofrimento dela, né, e da família, tem o sofrimento do terapeuta, do psiquiatra, do supervisor, e que, de fato, em nenhum desses momentos, nenhum de nós estava só, né? Tem uma construção de você, da gente poder trocar com o outro profissional em quem a gente confia, para construir esse processo de internação. E essa troca, que às vezes também é com a família, embora a família seja muito difícil, porque a família está muito desgastada, né? Mas então a gente entra neste lugar de poder construir juntos os profissionais e o cliente, e isso é uma coisa que não dá para fazer sozinho, gente. Então tem que ter alguém com quem a gente possa dividir, né? Quando a Mirella vai à casa da cliente para internar a cliente, eu vou junto e o Valdemar vai junto pelo celular, quando ele não pode estar presente fisicamente, mas existe uma corrente, Uma rede, né? rede que sustenta esse processo para que ele possa acontecer da melhor forma possível. E isso, para mim, é fundamental, porque não dá para fazer isso sozinho, gente, é muita dor para a gente. Quem trabalha com paciente em sofrimento mental, porque é uma coisa assim, de repente está tudo muito bem, aí vira a chavinha, e aí você, às vezes, você olha e fala assim, gente, mas tudo que eu trabalhei agora foi por água abaixo. As primeiras vezes a gente entra nisso, né? Depois a gente se dá conta que a gente não está trabalhando nada, quem está trabalhando é o atendido, né? Mas tem uma frustração dessa separação, dessa, enfim, internação desse cliente. Então,
o que eu gostaria de dizer para vocês, principalmente os que são mais jovens, então aqui, assim, construam uma rede para vocês, porque é muito importante isso. É isso, né? Queria trazer para vocês essa vivência. E é uma vivência que acontece no coletivo Casa do Todos, né? Eu trago da Casa do Todos porque é essa vivência que eu posso falar desse lugar. É assim, a singularidade está posta no coletivo. Então, quando eu disse para vocês, quem é essa pessoa? A gente não trata um surto igual de todo mundo. Quem é que está falando? Qual é o percurso dessa pessoa, né? Em direção a ela mesma. Ele pode se acompanhar num tratamento, assim. Então, a importância desse coletivo que a Carmela trouxe é fundamental, né? É uma rede, e não só dos profissionais, mas dos próprios atendidos. Isso também é muito especial, né? O que vocês estão olhando? E eu digo, então, pessoal, olha, a nossa amiga está dizendo que ela não quer ser olhada. Eles param de olhar, todos enfiam a cabeça assim. Eu me lembro da cena, eu estava com a Vivi nessa cena, e todos estavam na oficina, eles enfiam o olho dentro do papel, e ela volta, dá uma circulação assim grande na casa, volta para o mesmo lugar e fala, agora vocês não estão me olhando, né? Ou seja, o grupo acolhendo a cada movimento dessa pessoa foi muito especial. Então, o coletivo trata o singular. E com isso eu passo a palavra aí para o nosso querido Valdemar, agradecendo, sim, que nós estamos aqui hoje falando disso. Muito importante. Aí, Val, é contigo. Obrigado, Mi. Obrigado, Carmela. Um bom dia a todos. Quero agradecer ao Espaço do Psicólogo por essa oportunidade da gente se encontrar e poder falar um pouco do nosso percurso e trabalho, né? Porque quando a gente fala do nosso trabalho, a gente revela um traço, a gente revela uma forma de se encontrar em transferência no mundo, né? Então, esse espaço que nos foi oferecido pelo Espaço do Psicólogo, pelo Léo e pela equipe que trabalham aí, que estão fazendo um trabalho muito bacana para todos nós psicólogos e para os terapeutas, todos os terapeutas. Então, muito obrigado. Eu quero começar hoje, então, não só retomando depois que a Carmela e o que a Mirella nos trazem em alguns pontos, mas eu queria ler para vocês um parágrafo do Hermann Hesse, no Lobo da Estepe. Hermann Hesse, como vocês sabem, foi um escritor maravilhoso, Nobel de Literatura. E, bom, a gente precisa se lembrar de uma coisa, um bom terapeuta não é aquele que sabe de todos os livros da sua técnica, mas é um homem da cultura, né? Um bom terapeuta tem que ler cultura. Não adianta um psicanalista achar que bota os 24 volumes embaixo e fala, bom, agora eu sou um psicanalista. Não é. Dá um pouco mais de trabalho do que isso, né? E é esse o tempo. Então, o tempo fornece para nós um estilo. Aí você vai se encontrando. E cada um tem seu sintoma, então a gente vai se encontrando onde a gente acha pertinente em algum momento da vida. E eu comecei em um hospital psiquiátrico, né? Comecei na clínica, mas comecei também uma concomitância ali em hospitais psiquiátricos e fiquei muitos anos vinculado à clínica, à academia, mas muito ao hospital psiquiátrico. E, bom, quando pensei na entrada
dessa conversa hoje, saúde mental e manicômio, eu pensei, bom, a gente está supostamente falando tem algo que é do bem e tem algo que é do mal, né? Essa dualidade que o tempo todo nos insiste, que pede uma elucubração, um aprofundamento um pouco melhor. E aí eu lembrei dessa passagem, então, que eles estão conversando a respeito de uma fala sobre o que chamavam de crueldades da Idade Média, porque a gente tem essa ideia que a Idade Média foi muito cruel, né? E foi, é verdade, foi muito cruel. E a passagem é a seguinte: os tais horrores, na verdade, estas crueldades da Idade Média, não existiram. Um homem da Idade Média condenaria totalmente nosso estilo de vida atual como algo muito mais cruel, terrível e bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costume e tradição tem seu próprio estilo. Tem suas delicadezas e sua severidade, suas belezas e crueldades. Aceitam certos sofrimentos como naturais, sofrem pacientemente certas desgraças. O verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana, reside ali onde se chocam duas culturas ou duas religiões. Um homem da antiguidade que tivesse de viver na Idade Média haveria de sentir-se tão afogado quanto um selvagem se sentiria em nossa civilização. Há momentos em que toda uma geração cai entre dois estilos de vida. E toda evidência, toda moral, toda salvação e inocência ficam perdidas para ela. Naturalmente, isso não atinge a todos da mesma maneira. A crueldade, a gente precisa compreender de onde ela vem. Crueldade não é má fé. A crueldade não é mal. Não é à toa que Artaud construiu o teatro da crueldade. E um outro filósofo muito importante, falecido há pouco, Clément Rousset, dizia o seguinte: há todo um princípio de crueldade que dirige nossas vidas. Ele vem desse estilo da filosofia trágica, né? Que também não é o ruim. Trágico é também o que é. Crueldade é o que é. Crueldade é fazer aquilo que tem que ser feito. Tem um imperativo nisso. É muita pretensão nossa, ou seria, jogando o verbo nesse tempo, é muita pretensão nossa achar que a gente vai dar conta de tudo, que a gente vai dar conta da morte, que a gente vai dar conta do corpo. A gente não dá conta do corpo. A gente carrega e ele nos carrega. Por isso que corpo, para a psicanálise, sou eu. Ué, mas você sabe tudo, teu corpo faz tudo o que você quer, porque a gente imagina que então a gente comanda o corpo, porque a gente articula. Mas ele tem um comando próprio. Há um substantivo nisso. O substantivo disso, Freud inventou e chamou de inconsciente. Então, é muita pretensão imaginar que a gente vai dar conta do inconsciente, principalmente do inconsciente histórico. Só voltando para um ponto que a Mirella estava nos dizendo, a respeito de que história é essa que faz com que esse sujeito viva esse tipo de manifestação nesse momento? Tem história? E se tem história, a gente tem algo a fazer com essa história e com esse sujeito? O que isso exige de nós? Improviso. Improviso é essa técnica musical na qual você pode sair da letra. Sai da letra. Sai da música. Escapa da partitura. Porém, faz direito. Porque não dá para improvisar ruim. Dá, mas é ruim.
Por isso que no jazz, o improviso é de quem toca muito. Não é de quem erra. E saiu errado ali no canto. Não. O improviso é o que vai montando a nossa técnica. Qual é o cuidado que a gente sempre precisa ter com os ideais, né? O ideal que convém a todos nós lermos um pouco mais a respeito disso em Freud, porque Freud também monta nosso currículo psicológico. Freud leva em consideração o risco dos ideais se transformarem em idealismos. E no idealismo você vai ter esse problema de achar que de fato tem um lado. Tem o bem. Não tem. Só tem bem se tem mal. Só tem liberdade se tem limite. Só há possibilidade de você ter uma vida social extensa se você guarda com prudência alguma intimidade. E tem que ter prudência para guardar intimidade. Senão é fácil sair. Então, os idealismos podem prejudicar o quê? A escuta. E se prejudicam a escuta, prejudicam o improviso. Trabalhando muitos anos em hospital psiquiátrico e tal, e conduzindo seminários sobre esse tema. Não é meu único tema, é um tema. Eu gosto também. Mas não é o único. Mas é um tema forte. Então, às vezes, acho que eu sou especialista em psicótico. Que técnico na psicose está aqui. Basta acessar. E a coisa não é bem assim, né? Ela não anda desse jeito. Logo, ela pede improviso. Improviso, você chama outros. Essa é a questão da rede. Essa questão da rede é fundamental. Por quê? Porque, e principalmente em mania, né, quando a gente pode dizer que um sujeito está em mania, esse sujeito está atravessando algumas intimidades e causando embaraço. No mínimo. Se é que não causa disso laço, sabe? Paulada, grosseria. Perigo. Perigo. Então, a gente muitas vezes acha que a gente é mais do que a gente é. Só que a gente é menos do que a gente gostaria. E o que é que isso pede? Rede. Pede convocar o outro. Dar voz para o outro. Veja, não é à toa, e eu também não penso ser à toa, o meu percurso e de muitos outros, porque está aqui a Mirella, está a Carmela, mas tem muita gente aqui da casa de todos, tem muitos terapeutas, psicanalistas que estão aqui, que têm um trabalho voluntário no Hospital Nossa Senhora de Fátima, que são do núcleo de psicoses. Isso é um trabalho terapêutico incrível. Isso é o que te faz reconhecer que o outro tem um discurso. E o que é que isso faz para nós? Isso remete a Freud logo no início. O que a Ana O fez para a psicanálise? Não para Freud. O que ela fez para a psicanálise foi: Freud, para um pouco de falar e me escuta. Porque os médicos não escutavam, eles mandavam. Pô, você tá convulsionando? Para de convulsionar e eu vou te amarrar. Mas, de novo, voltando a Hermann Hesse, não é porque eles eram do mal. Era o limite que tinha. O limite amarrava, o limite dava banho de água fria. Eu conheci alguns padres portugueses que participavam de um trabalho de malarioterapia, que é o seguinte: vai para a mata, arregaça as calças e a manga, seja mordido por mosquitos que têm malária e volta para ficar doente. Aí você volta para ficar doente,
você recolhem o teu sangue contaminado e passam para pacientes que estão em mania, que estão muito acelerados, que estão em furor. Para quê? Para deixar os caras doentes e baixar. Baixa a bola um pouco, porque a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Não, agora a gente tem o que fazer. De 1900, da década do... Entre final de 40 e 50, a gente já tinha alguns artifícios muito importantes. Objetos da maior importância porque entrou a psiquiatria. Entrou a medicação psiquiátrica de contenção. Primeiro antipsicótico. Então aí você começa a falar, bom, pera, eu posso controlar o sujeito agora por dentro nesse momento. Se a gente aprende a escutar isso, a gente vai dar a cada discurso a sua consequência. Isso é dar voz para o outro. Olha, a consequência é tua. Você vai fazer isso? Então, vai ter um preço. Porque tem para qualquer um de nós. Tudo. Se dar bem ou se dar mal na vida, tem consequência. E eu não estou entrando na questão meritória, não é disso que se trata. Por exemplo, nos seminários, como coordenador de um seminário sobre as psicoses, em todos os 3 seminários que compõem esse trabalho, nós temos apresentações de pacientes. As apresentações de pacientes consistem justamente nisso. Em resumo total, um paciente é convidado pela equipe clínica, técnica de um hospital a participar de uma entrevista. Ele tem que aceitar. Se ele disser não, é não. Mas se ele aceitar, é até o fim. Porque não é uma anamnese, eu não estou para saber o nome, a idade e onde ele mora. Como é que a gente conhece esse outro? Carmela falou uma coisa muito importante que a gente precisa ficar atento. Nessa rede, a rede médica, a rede concreta, a rede da casa, ela tem que existir. Vai ter que ter casa de todos e vai ter que ter manicômio. E eu não estou tratando o manicômio como maldade, eu insisto. Porque nesse sentido, tudo que escapa desse limite, que é o limite da consciência, tudo que escapar disso vai começar a exigir parede. Pode ser química, pode ser discursiva, mas pode ser parede de concreto. Então, isso tudo vai ter que continuar conversando, e cada vez mais. Quando a Mirella diz a respeito dessa clínica psiquiátrica que tem uma abertura para que seus psiquiatras, dos pacientes, né, que vão se internar lá, tenham esse acesso, tenham essa condução do tratamento, isso é uma inovação, isso é fundamental, isso é maravilhoso. Justamente como é que você sustenta uma transferência e quais são as consequências de uma transferência interrompida, muitas vezes. Você cai no limbo, enquanto aquele que acompanha, você nem é chamado, você não é convocado, você não é nada, você não pode entrar para conversar com aquela pessoa que você conversa há anos, ou mesmo há semanas, não interessa. Não interessa. Transferência pode ser muito rápida. E a gente tem que aprender a lidar. Não adianta dizer, eu não quero. Nessa clínica não dá. Então, vamos ver se para além dos psiquiatras poderem participar, se isso não deveria se abrir para todos os terapeutas poderem participar também? Todo psicólogo, todo terapeuta ocupacional, todo terapeuta corporal, todo terapeuta. As práticas podem ser limitadas. Eu não posso, talvez, a hora que eu quero, tá ótimo. Mas que eu tenha horários para poder fazer isso.
Então, é bom a gente agora, para além dos psiquiatras, falar assim, bom, agora a gente quer saber se os psicólogos podem acompanhar. Que isso nos responsabilize. Tudo isso por quê? Porque a gente acredita que há uma história, parafraseando o que a Mirella disse agora, que compõe a vida dessas pessoas. E se há uma história que compõe a vida dessas pessoas, o que a gente é? A gente é historiador, a gente gosta disso. A gente gosta muito de saber da vida do outro. Esse é um prazer. Tem gente que gosta de dinheiro, tem gente que gosta de carros, de materiais, tem gente que gosta de filosofia, de um pensar, das artes místicas. A gente gosta de tudo isso, mas disso que vem com esse outro, né? Muito esquisito muitas vezes, mas é disso. Isso, estou falando de novo, né? Isso vai falando de um estilo. Então, do manicômio à casa do todos é um percurso, né? É um caminho. E é possível, porque então hoje a gente tem a possibilidade que, às vezes, é a crueldade de uma palavra, aquilo que abaixa. A gente estava uma vez no hospital que eu trabalhava, no São João de Deus, e a Mirella estava conduzindo, junto com algum pessoal da casa, um espaço de dança, um espaço onde o corpo tinha liberdade de expressão com música e aromas. E devia ter, sei lá, uns 40 pacientes participando e o pessoal da casa. E, de repente, tinha um sujeito que estava agressivo. Tinha um sujeito que não estava legal naquele meio. Porque o meio... Veja, um hospital psiquiátrico também oferece uma coisa maravilhosa. O que a Casa do Todos tem de uma forma tão delicada. No hospital, você pode ficar isolado da tua família, da sociedade. Você pode ficar isolado. Você pode ficar no quarto, ver pouca gente, se você quiser. Isso é uma delícia. A Casa do Todos oferece o quê? Descansinho da família. Você tá meio chateado, sai de saco cheio com a tua família? Vem, fica um tempo aqui, vai. Puta, é bom. É muito bom. Mas esse sujeito, como eu estava falando, ele estava se descompensando ali e aquele todo em volta dele se mexendo estava deixando ele paranoico. E a paranoia é problema. É problema. É uma das loucuras. Paranoico louco, perigoso, mesmo. A Mirella chegou, o cara era grande. E na frente da Mirella ele estava o dobro. A Mirella chegou, ele veio para cima, a Mirella fez... Shhh. Juro que parecia mágica. Pensei, nossa, eu tinha que ter filmado aquilo, era muito... Ele murchou e pôde sair. Não tá bom ali, sai. Não precisa ficar, não tem que... Tem esse discurso possível. Então, e esse caso maravilhoso que a Mi contou, das 6 internações, ou seja, dessa passagem, né? Parece uma epopeia mesmo. É a epopeia de Dom Juan, do Carlos Castaneda, A Erva do Diabo, né? É suavizar uma vida. Então é isso, gente. Muito obrigado. Agora eu deixo com vocês, né? Por favor, Léo, não sei como é que vocês coordenam isso. Oi, Oi, gente. Bom, algumas considerações. A partir do momento de agora, os microfones de todo mundo estão liberados para as pessoas poderem fazer suas colocações, suas perguntas. E é isso, é sobre levantar pontos. Da ordem de avisos, é importante eu colocar que
Foi enviado por e-mail de vocês os dados de contatos, então como encontrar o Instituto, como encontrar o espaço, como encontrar o Valdemar, a Carmela, a Mirella. E também é importante eu colocar que a Mi, a partir de sábado que vem, ela vai estar dando gerúndio. É ótimo, né? Não é fez um gerúndio. Ela vai dar um curso sobre... É de telemarketing, gente. A gente vai estar dando... Ela vai dar um curso sobre o coletivo, sobre essas dinâmicas de institucionalização. E agora eu vou deixar vocês circularem um pouco, até porque eu vi que tem muita gente aqui no chat que colocou, por exemplo, sobre a questão dos enfermeiros, e eu gostaria... Vai ficar aberto, Carmela, José ou Mirella, comentar sobre a questão dos enfermeiros. Eu gostaria muito que vocês fizessem uma colocação, por exemplo, sobre as internações compulsórias propostas por um certo prefeito na época de um certo espaço que era Cracolândia, de tirar todo mundo de lá, por exemplo, quando é rígido assim, quando é em massa, como a gente faz as pazes com esse manicômio, como a gente não é uma questão de levar as pessoas a acharem que internar é a solução última, mas também não ficar contra. Como é que a gente faz essas pazes no social? Desmistifica um pouco esse imaginário. Leonardo, desculpa, tá cortando. Eu gostaria de colocar, se possível, também a minha pergunta, porque eu acho que na hora que for responder isso que você falou, tem a ver com a minha pergunta, entendeu? Eu me chamo Suzane, tá bem? Eu gostaria de explicar a todos que eu não sei se tem outras pessoas, como no meu caso, eu não sou profissional, né? Eu sou, na verdade, uma pessoa que começou agora a conhecer esse mundo porque eu sou familiar, mas eu não sou uma familiar direta, eu sou uma prima. Então, só para bem rapidamente, a rede funciona realmente. Eu cheguei à professora Mirella através de uma amiga minha do Rio de Janeiro, que a prima dela é aluna da professora Mirella. Então, só para colocar, primeiro, parabéns, o trabalho de vocês é maravilhoso, eu estou encantada, e vou dizer porque eu estou encantada. Realmente, como disse o professor Valdemar, é muita prepotência a gente achar que vai dar conta de tudo. E eu aprendi esse ano isso. E quando a professora Mirella falou que ela foi na ambulância angustiada e ela tem experiência, depois eu pensei, nossa, e eu achando que eu que estava desequilibrada, né? Então, para colocar bem rapidamente, eu sou prima de uma pessoa que tem esquizofrenia, está internada no Pinel atualmente, ela não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, e, portanto, eu e um primo meu estamos tendo que cuidar e ver o que vamos fazer. Então, a minha questão é a seguinte: obviamente, existe e deveria existir a lei antimanicomial, né? Só que, pela minha pouca vivência até então, eu vejo que ficou uma brecha e não existem respostas para contextos práticos e vida prática do que acontece também com as famílias. E eu gostaria de colocar, no meio de tudo isso, e esse cuidado com o paciente, né, que existe uma família, sim, uma família que ela também precisa ser escutada e precisa ser entendida, porque eu, nesse pouco tempo que eu estou nisso, eu fui muito julgada, eu e meu primo, porque nós internamos nossa prima e mais. No caso dela, os médicos já disseram que a parte cognitiva dela está toda comprometida, o caso da esquizofrenia dela não tem volta, ela era uma advogada, não vai poder mais exercer nada, a casa dela não vai existir mais, porque vai ser penhorada a casa, por causa de dívidas, e eu e meu primo, nós não temos como trazer para as nossas casas. Então, a gente está indo atrás de soluções com assistentes sociais, Ministério Público e tudo isso. Então, nesse ponto existe, eu gostaria de colocar, né, esta questão da família, porque eu, que tenho condições até financeiras de ir atrás de algumas coisas, fiquei pensando naquelas famílias que estão no meio de uma favela, que não tem condições. Então, a minha questão aqui é,
No meio disso, dessa manicômio ou não manicômio, que hoje eu acho que nem essa expressão, né, que se usa, hospitais psiquiátricos ou não, várias internações, como disse a professora Mirella, muitas vezes num caso, e a questão realmente das famílias serem, assim, desculpa a expressão que eu vou dizer aqui, abandonadas, né? Porque existe esse lado da família em sofrimento também. Eu estou sofrendo, eu estou em sofrimento pela minha prima e por nós mesmos familiares. É isso, obrigada. Suzane, né? Suzane, isso. Oi, Suzane. Então, eu acho que isso que você trouxe é muito importante, né? A família, ela tem um sofrimento que é legítimo e que precisa ser olhado e ser cuidado. Nós, na casa, procuramos dar esse apoio à família e, de fato, né, você está dizendo, a sua família tem condições, né? Quando a família tem condições, a gente consegue montar estruturas para que essa pessoa em sofrimento mental tenha uma estrutura, ela pode ter uma casa, ela pode ter um acompanhante terapêutico que vá ajudá-la desde na tomada da medicação até na retomada da vida, saindo, indo a cafés, enfim, nós estamos num momento que isso não é tão possível, levando essa pessoa de volta para uma vida social, mesmo que ela não possa exercer a sua profissão novamente, né? Então, quando a família tem condições, existem inclusive locais, tem estruturas de vilas, com cada casa, com um enfermeiro, atendimentos e estrutura terapêutica, onde a pessoa pode morar na sua casinha, mas isso realmente são coisas que são dispendiosas, né? Quando a família não tem condição, isso é bem complicado, porque a gente acaba caindo nos hospitais de segunda linha, que são os hospitais onde a pessoa pode ficar, né? Não deixa de ser uma instituição e que não é o ideal, né? E de fato é bem complicado, porque muitas vezes não dá para ter aquela pessoa em casa, é impossível ter convivência diariamente, tanto para a família como para o próprio atendido. Às vezes ele não suporta estar com essas pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa pela qual a gente tem que brigar por aí para conseguir que o governo possa montar estruturas semelhantes às que a gente tem para os pacientes que podem pagar, para essas pessoas que não têm como ficar, né? Isso hoje a gente não tem. E, de fato, a internação, ela entra, né, como eu disse no começo, não só por um sofrimento, o atendido está em sofrimento, a família está em sofrimento, e muitas vezes a comunidade em torno está em sofrimento, principalmente quando a gente olha para as comunidades mais carentes, porque se você já foi a uma comunidade carente, você sabe que, às vezes, a distância entre uma janela e outra é de menos de meio metro. Então, todos estão em sofrimento e, como disse o Valdemar, muitas vezes em risco real, né? Risco de morte mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que quando se diz, né, da lei antimanicomial, a gente precisa olhar isso com muito cuidado, porque esta é uma lei que traz, eu não conheço a lei em profundidade, mas tudo que é anti já é ruim, né? Porque as coisas não têm que ser anti, elas têm que ser pró. Então, não vamos fazer uma lei anti-manicômio, vamos fazer uma lei pró pessoas com psicose, né? Por que não? Porque se eu faço uma lei pró, eu posso incluir nessa lei esses cuidados diferenciados que seriam para quando essa pessoa vai sair do hospital, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa cuidar disso sim, você tem toda a razão, as famílias precisam ser cuidadas, e eu só queria colocar aqui sobre o que o Léo falou, sobre as enfermeiras, né? Como já diria Pat Adams, essas pessoas maravilhosas que são as enfermeiras e os enfermeiros, que nos auxiliam tanto e que eu acho que tem uma
disponibilidade de afeto e de cuidado muito grande, né? Eu não sei se eu daria conta de ser uma enfermeira, e olha que eu sou uma cuidadora que gosta muito do que faz. Então, eu acho que é isso, Suzane, voltando para você, precisa existir sim uma estrutura para acolher essas pessoas quando elas saem do hospital. E, quer dizer, uma boa estrutura, que hoje a gente não tem a nível governamental. Obrigada. Então, Suzane, eu também só vou fazer um comentário e que vai só reforçar a posição que a Carmela trouxe, essa compreensão, né? Muito mais do que uma posição, uma compreensão. Bom, eu vou começar de trás para frente aqui, falando dos enfermeiros, sem dúvida. Rede é isso. E rede é necessária em qualquer ambiente. A gente precisa contar com uma rede. E quanto mais essa rede tem um entrosamento, tem uma abertura entre seus pares, não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor. Infelizmente, essa ordem hierárquica, ela é muitas vezes mal atuada. Porque claro que existem hierarquias porque as hierarquias falam das éticas envolvidas. A ética do psicólogo é distinta da ética médica, com consequências distintas, mas também com intervenções distintas. Enfim, a enfermagem bota a mão no corpo. A gente precisa ter claro que isso não é qualquer coisa. Não mesmo. Ela recolhe restos, muitas vezes, do corpo. Cuida. Então, esse é um campo da maior importância. Todos nós precisamos de um enfermeiro, em algum momento. Queria só falar uma coisinha, Suzane, ainda. Tá. Duas coisas. Uma, que eu só não quero que isso fique mal compreendido. Primeira coisa, do hospital e manicômio, do hospital psiquiátrico ou manicômio, a gente pode suavizar de uma forma humanista. Tá bom. Mas existem limites que falam, de fato, dessa conceitualização daquilo que foi feito para cuidar da loucura. E o manicômio foi isso. E o hospital psiquiátrico é isso, e a casa do todos é isso. Então, não falo de uma forma, de um pejorativo que vá para o ruim. É do necessário sempre. E o descansinho da família, que eu disse ali assim, também não quero que a família fique, e é nesse ponto que eu entro na tua colocação, que foi perfeita. Você tem toda a razão. A família, às vezes a gente precisa de uma distância, é daquilo que no complexo familiar, que não somos só nós, mas está em nós, se faz manifestação. Então, às vezes, basta a nossa presença numa situação familiar para aquilo dar algum tipo de problema. Do mesmo jeito que pode causar alegria, mas às vezes tem o outro lado, porque tem um complexo. É um complexo familiar. Então, duas coisas. Uma, nosso trabalho com essas famílias é intenso, tem que ser conquistado, porque você precisa, de fato, ter um lugar aí de trânsito, tem que ajudar essas famílias. Nossos trabalhos, de todos nós, com as famílias, é um trabalho que é grande, é trabalhoso, é caro e é muito mal remunerado. Muito mal remunerado. Que a lei manicomial, né? E óbvio que tem que ser pró, né, como a Carmela disse, que essa lei possa, de alguma maneira, compreender o que a gente precisa. E que não é só dinheiro. O dinheiro, ele é necessário, porque os envolvidos são muitos e as consequências desses envolvimentos são muito importantes. Que é isso, Suzane, é o que você está dizendo. Você pode ter condições, mas, puxa, às vezes fica muito difícil o acesso. Pior ainda, quando você disse da questão do abandono, pô, além do abandono, ainda tem uma coisa que vem junto, que se fosse só abandonado, falou, bom, então me deixaram em paz. Mas não é isso. O que é pior é que preconceituosamente, porque não conhecem,
vira uma má compreensão. Parece que o familiar é ruim. É isso O familiar mesmo. não é ruim. De novo, volto a dizer, é difícil demais. E qual o amparo que o familiar recebe, que a família recebe? Por isso o trabalho tão fundamental aqui, que a gente não falou, da assistência social. A assistência social é outro lugar fundamental nessa rede, que a gente precisa tanto. Bom, então, Suzane, só para dizer que sim, você tem toda a razão e que é nessa lei ela possa cada vez mais melhorar e oferecer condições, por exemplo, para que uma casa do todos não precisasse, muitas vezes, ficar na condição financeira que fica. Exatamente. E que tudo bem, a gente banca, a gente faz a coisa andar, né? Porque não é essa a questão, a gente não está nesse mecanismo do capital que é só lucro. A gente não precisa de lucro. Nosso lucro, talvez de todos nós aqui, né, que temos um intuito terapêutico, que é o seguinte, nosso ganho não está em ficar lucrando e guardando. A gente quer compartilhar. A gente quer fazer rodar. Sim. Agora, tem que ter condições. Você tem toda a razão, Suzane. Sem condições, e isso eu vivenciei e vivencio, infelizmente, nos abrigos infantis, mas vivenciei muito no hospital psiquiátrico. A família vai embora, viu? A família vai embora e sobra a grande transferência simbólica com a mãe hospitalar. Então, acho isso muito importante a gente falar, Val, porque, nossa, muito obrigada por ter lembrado disso, que é, na verdade, o núcleo central de uma internação. Assim, quando eu disse a volta para casa, é a volta para casa, é a casa-corpo, é a casa referência afetiva materna, É a casa-mãe. a casa-mãe, exato. É muito comum na casa do todos as pessoas chegarem e dizerem o quanto elas se sentem em casa. De que casa as pessoas estão falando? Né? Ai, que bom que eu cheguei aqui, eu voltei para casa. E tem umas pessoas que falam, nossa, na casa da minha avó tinha codorna, aqui também tem. Então, vai indo para uma casa muito primitiva. Não é a casa simbólica, a mãe que pariu. Não é só disso que se trata, sim, é disso também, é desse lugar referência também, mas o lugar da internação, muitas vezes, e eu me lembrei de um garotinho do João de Deus, desse hospital que a gente trabalhava, que o Val contou, então, aquele rapazinho que hoje é adolescente, chegou aqui pequenino, foi encontrado na porta do hospital. Ele foi deixado na porta do hospital. E o hospital, a trancos e barrancos, se sustentava como a casa daquele carinha. Né? Então, assim, que difícil, que delicado, simbolicamente, a gente ser, entre aspas, uma mãe suficientemente boa para esse atendido que chega na casa de todos, que chega numa internação, num hospital psiquiátrico. Tem uma consideração aqui no site, no chat, que é bem interessante, que é, Léo, por gentileza, eu gostaria de saber qual é o critério na escolha dos locais de internação. Acho um ponto bem legal a ser abordado com tudo isso. Como se escolhe onde confiar? Eu acho que é desse campo que a gente está com a pergunta. A quem confio? Léo, eu queria só, então, eu passo essa daí para cá, para Mirella, enfim, mas eu só queria fazer um comentário a respeito do que a gente já vinha falando, que vai nessa direção. Uma das questões aqui falou assim, bom, o que é que a gente pensa do acompanhante terapêutico? Outro campo que é só elogio. Só elogio. Essa foi uma especificidade terapêutica que foi se desenvolvendo, como os grupos terapêuticos. É uma especificidade que foi caminhando, crescendo e que hoje nos faz pensar que, dependendo de até onde a gente vai, se a gente não é um acompanhante terapêutico também. Não é só porque a gente está no consultório que o consultório fala do limite desse acompanhamento.
a gente sai. A gente acaba saindo. Aliás, vou dizer que esse sempre foi um grande gancho de interesse na série Psi, que a construção vem com um colega que foi muito querido e, enfim, faleceu, que era o Contar do Caligares. Uma pessoa que se devotou muito às psicoses, muito. Um dos livros de referência é Introdução à Clínica Estrutural das Psicoses, do Contardo. Mas, enfim, acho que todos nós somos meio atês, né? E o atê é o seguinte, o atê é a figura, no Don Quixote, eu acho lindo, é a figura do Sancho Panza. A gente é tudo meio Sancho Panza. Então, Don Quixote falava assim, bom, vai lá, monta o Rocinante porque aquele dragão tá querendo pegar a princesa. E o Sancho Panza falava assim, mas Don Quixote tá meio quebrado aquele ali, não tá precisando, nem tá andando direito aquele dragão. Tá, sim, pode montar para mim, mas não tá. Tá. Então eu monto e você vai. Vai atacar o dragão. E era, lógico, um moinho de vento quebrado. Mas esse é o atê. A gente vai limitando, a gente vai dando um lugar e a gente diz, vai. Vai, você vai comigo. Então, só quis fazer um elogio aos atês porque merecem. Léo, eu posso falar sobre a questão dos enfermeiros, que fui eu que coloquei a observação? Eu acho que tem a ver com esse momento de estar falando sobre agregar todos os profissionais que cuidam, né, do paciente de transtornos mentais, de doença mental, né? Por que eu falei isso? Eu me trato de transtorno bipolar. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Eu me trato de transtorno bipolar há mais de 20 anos. E desde 2000. No ano de 2004, eu tive uma internação que eu quis, né? O médico me perguntou se eu queria passar 15 dias descansando num lugar assim que ele descreveu, muito bucólico e tal, né? Eu imaginei esse lugar onde eu estava indo. E lá, na primeira noite, teve um incidente justamente com a enfermeira, que por conta disso houve todo um desastre, porque a enfermeira veio oferecendo uma medicação à noite, né? Uma bandeja com os copinhos de café, aquele copinho descartável de café, né? Com líquido verde. E eu tinha entrado lúcida, né? Eu não estava em surto, eu estava numa hipomania que estava se estendendo muito. E pegando o gancho aí do descansinho, né? Eu estava precisando mesmo desse descansinho. Foi o que o médico ofereceu. Quer passar 15 dias descansando, né? Bom, e aí o que acontece? Quando a enfermeira veio oferecendo essa bandeja com o líquido verde para todo mundo, eu falei, não, eu não tenho essa medicação. Porque eu conhecia a minha medicação, a combinação com o médico era manter a medicação que eu já estava usando, né? E eu falei, não, eu não tenho essa medicação. E a enfermeira insistiu, não, tem sim. Aí eu falei, não tem, olha no meu prontuário. Aí ela, não tem prontuário aqui. Eu falei, então onde que está o prontuário? Vamos ver esse prontuário. Eu não ia tomar. Para mim, aquilo era alguma coisa, um sonífero, uma coisa para dopar, para dormir. Não era o meu caso. Eu não ia, né, tomar uma coisa que não era para mim, né? Bom, aí ela insistiu e eu falei, então, prontuário não tem. Eu falei, então, fica onde? Fica na administração. Então, olha na administração, não, está fechado. Então liga para o médico. Não pode ligar para o médico. E ali é lógico que eu fui ficando nervosa, ela também, uma situação de tensão, né? E aí eu falei, então liga para o meu marido, eu quero ir embora, eu não vou tomar isso. E aí ela veio me obrigar, me colocar a força na boca, né? E eu bati a mão. Eu não ia tomar, então eu bati a mão, né? Para
para não tomar aquilo, e fui saindo para tentar ir na administração para, sei lá, um socorro, ver como é que resolvia aquele impasse. E ela saiu atrás de mim e falou para os seguranças que eu tinha batido nela. E dali os seguranças me pegaram cada um em um braço e me levaram para um lugar que nessa clínica existe, que se chama A Principal, que é onde ficam os pacientes mais rebeldes, mais violentos. Me amarraram e me doparam já nessa primeira noite e iniciou meu percurso lá dentro dessa clínica. Bom, foi muito traumático, uma série de consequências disso, enfim, que eu, inclusive, escrevi, consegui colocar no livro, que eu estou publicando, né? Mas por que eu falo isso? Porque eu demorei um tempo para entender que aquela enfermeira, ela simplesmente ela não sabia quem eu era, ela não sabia se eu tinha lucidez ou não tinha, ela tinha um pavilhão inteiro para medicar durante a noite, ela não tinha tempo de muita conversa, e ela queria fazer o serviço dela, que era dar remédio a qualquer custo, né? Porque era o trabalho que ela tinha que fazer. Depois de muito tempo... Oi? Depois de muito tempo... Eu não estou conseguindo entender. Só fechando, o que eu fui entender depois? A medicação era minha, sim. É porque eles no hospital estavam diluindo os medicamentos, porque os pacientes não estavam, né, tinha problema de não tomar. Então, o que acontece? Bastava a enfermeira ter falado para mim, dona Márcia, senhora Márcia, é o seu medicamento, é porque ele está diluído. Entende? E, enfim, eu coloco. E de uma outra vez, lá nessa mesma internação, teve um outro enfermeiro que teve uma atitude completamente diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu conheço pouco da estrutura, né, hospitalar psiquiátrica, mas pelo que eu já conheci, contando essa mesma história, inclusive em eventos da luta antimanicomial, eu vejo pouca participação dos enfermeiros. Acho que talvez eles não tenham nem tempo, não sei. Eu imagino que dentro da faculdade, talvez fosse... Ou, enfim, para aquele enfermeiro que vai ser... o enfermeiro que vai trabalhar diretamente com o hospital psiquiátrico tem uma especialização para isso, né? Assim como para os psicólogos, né? O enfermeiro é abraçado nessa formação para a psiquiatria? É isso que eu queria dizer. Bom, desculpa, qual que é o teu nome mesmo? Márcia. Márcia. Então, Márcia, eu acho que a gente tem hoje, dentro do... Não sei se isso é uma coisa mundial, mas eu sei que dentro do Brasil a gente tem algo que se chama protocolo. E eu acho que o protocolo é uma coisa horrível. Esses protocolos, tanto no hospital psiquiátrico como no hospital clínico, eles foram criados para agilizar alguns atendimentos, até alguns atendimentos mais emergenciais. Por exemplo, o paciente chega num hospital clínico com um AVC, então existe uma suspeita de AVC, existe o protocolo do AVC, tá? Então já vem não sei quantos médicos, enfermeiros já sabem exatamente o que eles vão fazer. Só que esses protocolos criaram uma coisa em que as pessoas deixaram de pensar, elas só sabem seguir protocolo. Muito possivelmente, o protocolo do hospital onde você estava era algo que passava por o paciente psiquiátrico tem que tomar a medicação, né? E as pessoas acabam entrando, se encaixotando nesses protocolos e elas... tem que seguir o protocolo. Então, possivelmente, essa pessoa que te atendeu entrou nesse lugar e o protocolo era que você tinha que tomar o remédio. Eu vivi coisas muito do arco da velha num hospital clínico com meu pai,
por conta de protocolos, e que o meu pai era um paciente que não se encaixava nos protocolos. Ele teve um AVC, mas ele não se encaixava no protocolo do AVC, e eu quase saí no tapa com alguns profissionais, mas como eu sou médica, eu fazia coisas do tipo: você precisa abrir o soro do meu pai, porque a pressão dele tá boa. E do mesmo jeito que você contou, eu dizia: olhe no prontuário, e a pessoa não queria. Só que eu sou médica, então eu tenho essa facilidade, que eu sei o que eu estou fazendo. Então eu dizia para ela: você não vai abrir o soro? Ela dizia, eu falava: não tem problema, eu vou abrir o soro, entendeu? Porque o meu pai ia morrer, porque ele estava com uma pressão abaixo da que ele tinha que estar, mas que era uma pressão que, para quem teve um AVC, dentro do protocolo estava boa, né? Então, acho que essa questão do protocolo é uma questão que tem que ser olhada. Com relação à sua pergunta, se as enfermeiras são abraçadas, eu não sei exatamente que idade essa enfermeira que te atendeu tinha, mas hoje em dia a gente tem as enfermeiras, elas fazem residência em enfermagem, como os médicos fazem a residência na sua especialização, as enfermeiras também fazem, e a enfermeira que vai para o hospital psiquiátrico, ela tem que fazer uma residência, que é um estágio bem profundo, específico para trabalhar com pacientes psiquiátricos, né? Lógico que, como tudo, deve haver boas residências e residências não tão boas, mas existe sim esse treinamento específico para trabalhar no hospital psiquiátrico, e os bons hospitais psiquiátricos também têm o próprio treinamento, né? Então, a enfermeira chega lá e ela vai passar por um processo para aprender como lidar com os pacientes. Com certeza, essa profissional, pelo menos nesse dia, não estava muito bem preparada, mas, via de regra, o que a gente vê, essa é uma exceção, normalmente a gente vê que as enfermeiras têm, sim, uma paciência, eu digo a paciência de Jó, um bom preparo. Agora, tudo tem a sua exceção, né? E esse preparo, ele existe. É lógico que, como tudo, né, tudo tem suas falhas, né? Então, acho que essa sua colocação é bem importante, né? Você viveu um estresse totalmente desnecessário, essa pessoa podia ter te explicado que aquela medicação estava diluída e você teria tomado a medicação, você acabou indo parar num lugar que não era o seu lugar, né? Para os pacientes provavelmente mais violentos, mais agressivos. E eu sinto muito, mas, e de fato, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? É um fato. Agora, eu acho que essa pergunta que foi colocada, que o Léo trouxe, né, que alguém trouxe, como você escolhe onde internar o paciente, é uma pergunta muito importante, muito prática, né? Porque o que eu posso falar é da minha experiência, né? Então, como eu escolho onde eu vou internar? Bom, se eu puder internar o meu atendido num hospital onde eu possa acompanhá-lo, né? Essa é a minha opção, né? Se for um cliente que possa pagar por isso, que a gente só tem uma clínica em São Paulo que isso acontece, que é a Granja Julieta, onde você interna e você acompanha. Se não, eu vou internar, normalmente a gente interna de acordo com o plano de saúde do cliente, né? Se é um cliente que tem plano de saúde, você vai procurar dentro dos hospitais. O que eu faço é procurar dentro dos hospitais que o plano de saúde contempla, que eu conheça e que eu confie na equipe, né? Tanto na equipe médica, como na equipe de terapeutas, como na equipe de enfermagem. Então, a gente já está internando há algum tempo, quando precisa, então a gente já tem essa experiência de que esses hospitais são bons, né? Isso é uma coisa que eu faço, e quando eu não tinha esse conhecimento, e eu super me disponibilizo, e acredito que a Mirella e José Valdemar também, quando eu não tinha esse conhecimento, eu procurava colegas que tinham já internado pacientes e perguntava para eles: eu tenho essa e essa possibilidade, onde eu vou, né? Para onde eu vou encaminhar esse paciente? Então, nesse ponto, eu super me disponibilizo, se vocês precisarem de uma indicação, né, para internar um cliente, podem falar comigo, né, eu vou acolhê-los.
Com relação à rede pública, isso é bem mais complicado, porque hoje na rede pública a gente tem uma coisa chamada fila, né? Então, existe uma fila para você internar o cliente. Aquele cliente, por exemplo, que eu contei que estava com um pedaço de pau na mão no meio da rua e que eu queria internar, eu de fato não conseguia internar. Eu tinha a vaga no hospital público, eu conseguia a vaga, e eu não pude internar esse cliente porque ele tinha que entrar na fila. Então, ele continuou na rua com o pedaço de pau, né? Isso é totalmente nonsense, né? O que a gente tem hoje, que ajuda muito, é o CAISB, né? Que é um hospital que está conectado com a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cecília e com o Hospital São Paulo, que é um espaço para internações curtas. Então, Ele é um PS, né, Cá? É um pronto-socorro psiquiátrico. Ele apaga incêndio, assim, né? Entre aspas. Então, se o seu cliente está com uma questão mais urgente, você encaminha para o CAISM, ele vai ser avaliado pelo plantonista do pronto-socorro e ele vai ser internado durante um tempo mais curto. A introdução da medicação, né? E da medicação, e depois o CAISM vai liberá-lo, ou, se for o caso, talvez vai encaminhá-lo para um hospital de mais longa permanência. Então, esse é um coringa que a gente tem hoje para os casos de internação em hospital público, que ajuda muito, muito, muito. Então, agora, quando o paciente tem um plano de saúde, você vai procurar dentro do plano aquilo que é o melhor. Quando o paciente é um paciente que pode bancar uma internação particular, que não é uma internação nada barata, né? Eu normalmente encaminho para a granja, que é onde eu posso acompanhar o cliente lá dentro, né? Mas é isso, e se vocês precisarem, me coloco super disponível, porque realmente é agoniante quando você está começando e você não conhece os hospitais, onde você vai entregar, né? O teu tesouro, que é ali o seu cliente. Então, no começo, eu sempre conversava com outros colegas e dizia, não, eu tenho esse cliente aqui, ele pode isso, para onde eu mando? E aí as pessoas me ajudaram muito na época, né? Na época tinha o Dr. Moacir Amaral, um grande colega que já não está mais entre nós, e que foi quem me apresentou todos os hospitais psiquiátricos de São Paulo, e tinha sempre a referência do Valdemar, que estava dentro, né, de um hospital, que é o João de Deus, que é um hospital muito bom, que tem um tratamento bacana. Então, a gente sempre tinha essa referência também, do Valdemar e do Moacir. Ok, deixa eu só atualizar, e é uma atualização, enfim, muito recente, porque ela tem meses, 2 meses, acho. O Hospital São João de Deus não existe mais aqui em São Paulo. Mas tem o Fátima, né? Fátima, sim, o São João de Deus. A Ordem Hospitaleira de São João de Deus é uma ordem europeia, católica, e ela está presente, acho que nos 5 continentes ela está presente. Que é isso? É um serviço que, pelo próprio patrono, pela condição do patrono, que ou teve uma conversão, ou um surto psicótico, ou um surto psicótico é uma conversão, vice-versa, ele fundou um caminho. No fundamento desse caminho se fez uma ordem, a ordem psiquiátrica, que, enfim, e que não existe mais só em São Paulo, já está vendo, já está me alongando aqui. Enfim, é isso. Ok, mais uma perda para nós. Eu lembrei da colocação. Eu lembrei da colocação do Frei Beto. Deixemos o pessimismo para dias melhores. Óbvio que ele falou isso em outros contextos, é sobre o período atual, mas acho que talvez aí... Deixemos o pessimismo para dias melhores. Eu sinto que é muito momento que estamos vivendo. Gente, eu tenho uma tarefa um pouco ingrata, que é de colocar alguns tipos de limite. Chegamos a 12:10
Então, eu deixo aqui um espaço, bom, para algum tipo de finalização, em termos de abertura, se algum dos palestrantes quiser só introduzir ainda mais falta e dúvida para quem está com a gente nessa manhã. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram, que mandaram perguntas. Eu já vou dar conta do chat aqui, estou vendo que tem bastante mensagem, mas novamente, muito obrigado a vocês que vieram, a vocês palestrantes, e essa circulação é incrível. Até a próxima. Até, muito obrigado, Léo. Obrigado à Casa da Espaço. Eu agradeço tudo. O Val, peraí. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Obrigada. Obrigada a vocês todos, obrigada ao Espaço do Psicólogo por abrir essa possibilidade de troca tão importante. Gente, muito obrigada. Muito, muito bom ver gente, estar com gente. Acho que o Val falou uma coisa que fecha muito legal. A gente gosta de gente, a gente gosta de escutar a gente. Então, é sobre isso, é sobre esse lugar tão afetuoso e tão disponível que a gente se encontrou hoje, todos nós, né, no mesmo lugar. Aqui acho que não tem ninguém que não gosta de escutar a gente, porque estão todos aqui. Muito agradecido ao Espaço do Psicólogo e a cada um que esteve aqui.